Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Falando em Vendas, o podcast onde a gente discute na prática como vender mais, estruturar melhor o seu negócio e construir resultados sustentáveis. Aqui a gente traz convidados de peso, gente que realmente faz acontecer no mercado, para compartilhar estratégias, experiências e aquele conteúdo que você pode aplicar no seu negócio no dia seguinte. Eu sou Thiago Figueiredo, eu sou o host desse podcast e o tema de hoje é essencial para quem quer parar de viver apagando incêndio e começar a construir uma empresa que cresce de forma consistente. O tema de hoje é sobre processos, indicadores e cultura de execução. E para falar sobre esse assunto de um jeito prático e direto ao ponto, eu recebo aqui Bruno Vieira. O Bruno é diretor de operações da assessoria XPTO, especialista em estruturação de processos, performance comercial e estrutura organizacional. Brunão, fala um pouco sobre você, se apresenta para a galera. E aí, pessoal, prazer, muito bom estar aqui no podcast, falando em venda, conversando aqui com meu amigo Thiago. Então, como ele já me apresentou, sou o Bruno, diretor de operações da XPTO, é uma assessoria focada em marketing e vendas. E o início da minha trajetória, eu iniciei no digital lá em 2016, mas antes disso eu já tenho um background em vendas, onde eu fui representante comercial de uma distribuidora de medicamentos e correlatos, então eu tenho um background em vendas aí. E eu iniciei no mercado digital em 2016, trabalhando em uma agência, ali como designer gráfico. Galguei outros cargos dentro dessa agência, onde eu fui diretor de artes, onde eu fui coordenador ali das operações também. Montei minha própria agência em 2018, onde eu contei com 4 colaboradores inicialmente. E ali na prática eu fui vivenciando essa parte de coordenar a equipe, gerenciar estruturas e processos ali dentro. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês aí sobre processos, indicadores e cultura. É um prazerão, tá? Brunão, agora vamos direto ao ponto, cara. Conta pra gente o que de fato são processos e quando é que o empresário deve começar a aplicar processos dentro da empresa? Boa pergunta, Thiagão. Então vamos lá. Processos, ele nada mais é do que uma receita de bolo. Vamos imaginar, por exemplo, na minha época, tinha uma confeiteira chamada Vovó Palmeirinha. Você já ouviu falar dessa confeiteira? Sim. Ela é uma excelente confeiteira. Só que ela fazia excelentes bolos e ela tinha um passo a passo ali, ela tinha um livro, uma revista, onde ela falava exatamente a receita daquilo que ela fazia. E aí, se uma pessoa comum pegasse aquela receita passo a passo e aplicasse, né, as medidas corretas dos ingredientes ali, quanto tempo leva ao forno, essa pessoa conseguiria fazer um bolo idêntico àquela que ela fazia, só que essa pessoa tendo pouca expertise. Então, isso que são processos. Processos é o passo a passo que guia uma execução prática ali de alguma atividade dentro da sua empresa. E que qualquer pessoa consiga realizar ali, mesmo ela não sendo expert naquela situação. E aí, Thiagão, o processo ele precisa ter 3 características principais ali. Ele precisa ser documentado, ou seja, ele não pode ficar só na cabeça do dono. O processo ele precisa ser simples, a ponto que você entregue para uma pessoa ali de 12 anos de idade e ela consiga executar o processo e ter o mesmo êxito de uma pessoa profissional. E o processo ele também precisa ser eficiente, a ponto daquela pessoa de 12 anos executar o processo e ter um resultado. Então, quando eu penso em processo, Thiagão, eu penso assim, vamos supor que entra uma pessoa na minha empresa amanhã, e aí eu não tenho tempo para treinar ela, eu vou entregar um processo para ela, e a pergunta que fica é, se ela executar aquele processo, ela vai conseguir realizar aquela atividade sozinha? Se a resposta for sim, mostra que o processo ali ele é eficiente e foi bem desenhado. E se a resposta for não, ainda precisa ser melhorado aquele processo ali. E a segunda pergunta que você me fez foi como aplicar o processo na empresa, né? Sim, sim. Olha, desde o início, desde ali no dia 1, onde o empresário ele abriu a empresa, ele faz tudo ali, né? Ele paga a conta, ele faz a parte operacional, ele faz a parte da captação dele. Mesmo assim, ele já precisa ter processos bem definidos. Ok, Thiagão? Quando o negócio cresce e a pessoa precisa contratar, se ela não tiver processos bem definidos ali para ensinar e delegar aquela atividade, a pessoa não vai conseguir executar. Aí tem uma rotatividade muito grande na sua empresa ali no início
e você que ia delegar para ter ali mais tempo para cuidar de situações estratégicas, você tem que voltar ali no operacional, então você não consegue ter liberdade para delegar, você não consegue ter liberdade para escalar e sempre a sua empresa fica dependente de você. Você não consegue fazer mais nada, que você sempre tem que estar na empresa. A empresa não consegue girar, as engrenagens da empresa ali não conseguem girar sem você e isso é um problema muito grande. Então a dica que eu dou, Thiago, é o seguinte: mesmo que você está iniciando e você é o faz tudo da empresa, você já precisa ter processos simples, bem definidos, escritos no papel. O processo ele precisa ser documentado. Porque o processo não é para quando a empresa estiver grande, é o processo que vai fazer a empresa ficar grande. O processo não é para ser burocrático, o processo é para trazer liberdade. Para trazer liberdade do empresário, ele vê as coisas funcionando ali, sem ele estar inserido diretamente ali dentro da empresa. Bruno, agora entrando mais a fundo nesse assunto, você falou que processo precisa ser bem definido, mas muita gente documenta o processo e mesmo assim as coisas não funcionam na prática. Me explica melhor, por que só escrever o processo não é suficiente? O que precisa estar junto para ele realmente funcionar na sua empresa? Excelente pergunta, Thiago. Escrever o processo, ele é só o começo ali. Por quê? Se você não tem indicadores claros que mostrem que esse processo está sendo seguido, que esse processo está sendo eficiente, é a mesma coisa de você estar falando para a sua equipe assim, ó, os processos estão aqui, mas se você quiser seguir, fica ao seu critério. Aí a pessoa ela pode fazer da forma dela e isso não é interessante. Um processo sem indicador, ele não gera o resultado esperado. O que não é medido, ele não pode ser gerenciado. Então, quando a gente está falando de processos, a gente tem que entender que o processo ele tem que ter um desenho ali bem definido e em cada etapa do desenho tem que ter um indicador que comprove ali que aquele processo está sendo seguido, ele está sendo eficiente. E como que a gente desenha esse processo? Tem várias formas de desenhar um processo. Mas o mais prático que a gente tem hoje, né, que eu executo na minha empresa, é através de um fluxograma. Fluxograma, conhece? Tipo aqueles desenhos que você tem uma bolinha ali inicial, o marco zero, que geralmente é o gatilho. E aí você tem um conjunto ali de caixinhas e setinhas, onde a caixinha é o processo e a setinha é o fluxo de onde que esse processo vai se encaixar. Um exemplo prático disso, eu tenho Joãozinho lá, ele fez uma oferta para o cliente, processo comercial, né? E aí o processo é a oferta. Só que se o cliente disse para ele sim, aí esse processo ele vai para uma outra etapa. Uma etapa ali de fechamento. Se o cliente ele disser não, daquele processo ali vai sair uma setinha e aí o cliente ele vai para uma etapa ali de nutrição, elevar o nível de consciência para que ele consiga posteriormente colocar o cliente numa situação de compra. Se o cliente disser talvez, aquele processo ali ele já vai para uma etapa de follow-up, onde ele vai ali nas cadências de mensagem convencer o cliente ao longo daquela jornada. Então, você pode perceber que daquela etapa ali, daquela caixinha sai uma setinha que ela já vai para outra etapa e isso é um desenho de um processo, onde você vai identificar ali para onde que aquele processo está indo e os indicadores. Aí você consegue mensurar quantos clientes estão dizendo sim, quantos clientes estão dizendo não, quantos clientes estão dizendo talvez. Porque se você tem muitos clientes dizendo não ali, talvez mostre que é uma falha no seu processo que você tem que ajustar. Como que está a sua oferta, como foi feito esse anúncio está conectando com o seu cliente. Então essa série de fatores aí que você tem que acompanhar para você ter controle total do que está acontecendo ali ao longo do processo. Porque se você não tem esse controle, você está no escuro, você não tem indicadores e você não consegue acompanhar, você não consegue delegar o processo ali com eficiência. Um outro exemplo prático, Thiagão, é um processo onde você está lá estruturando o processo de marketing e captação da sua empresa, e aí você precisa fazer um anúncio. E aí esse anúncio seu, o próximo passo é levar essas pessoas que viram aquele anúncio que conectou ali para uma página de venda sua. E aí, entre uma caixinha e outra, você tem que colocar um indicador ali, que é quantas pessoas clicaram no anúncio, certo? Quando a pessoa ela foi para a sua página de vendas ali, você precisa fazer com que ela preencha um formulário seu. E aí você tem outro indicador, quantas pessoas entraram na página ali e quantas pessoas preencheu. Se você vê que esse indicador ali tem muitas pessoas entrando na página e poucas pessoas preenchendo, talvez você já identifique que é um gargalo ali com a página que você precisa estruturar ela. Beleza, a pessoa preencheu o meu formulário, eu vou e ligo para essa pessoa. Ali já dá para você metrificar várias outras situações, né? Quantas ligações eu fiz, quantas pessoas me atenderam, quantas pessoas eu vi que são qualificadas ali naquele processo daquelas pessoas que me atenderam.
E aí, se eu vejo que a pessoa ela é qualificada, eu já levo ela para uma sessão estratégica. E ali eu faço a oferta para ela e ela vai me dizer sim, não, talvez, e aí a gente volta naquele processo lá que eu falei anteriormente. Você está entendendo na prática como funciona, etapa por etapa ali, como eu posso medir o que está acontecendo em cada etapa, onde eu posso perceber exatamente onde está o gargalo? Talvez se meu gargalo lá na etapa inicial fosse que as pessoas elas não estão conseguindo sair do anúncio para clicar na minha página, talvez o meu anúncio não está tão atrativo assim. Se as pessoas estão entrando na minha página e não estão preenchendo meu formulário, talvez a minha página não está tão atrativa. Se as pessoas que eu estou ligando elas não estão sendo qualificadas ali, talvez a minha comunicação ela não foi assertiva. E aí, em cada etapa, você consegue mensurar e o processo fica eficiente. Ao ponto de você, como dono, fazer isso ou você delegar para outras pessoas fazerem aquele processo, seguir etapa por etapa e ter o mesmo resultado que você teria. Aí você consegue delegar. E essa questão de mensurar os resultados e mensurar os números é legal, Thiagão, porque, por exemplo, digamos que você está rodando um anúncio ali e você gastou R$2.000 em anúncio. Desses R$2.000 que você gastou, você conseguiu levar 1.000 pessoas ali para o seu site, certo? Dessas pessoas que você levou para o seu site, 500 delas preencheram o formulário. Dessas 500, você conseguiu falar ali com as 350 mais ou menos, das quais 200 eram qualificadas. E você vendeu para 100 pessoas. Quando você tem esses números bem estabelecidos, você consegue mensurar indicadores importantes ali para o seu negócio. Por exemplo, a taxa de conversão. Você teve 1.000 pessoas que entrou no seu site ali e você conseguiu converter 100, mostra que a sua taxa de conversão ela é 10%, né? Já dá para você também mensurar o seu CAC, que é o custo de aquisição do seu cliente. Então, é R$20. Por quê? Você gastou R$2.000 ali e você teve 100 clientes. Automaticamente, se você for dividir esses 2.000 por 100, você vai chegar que para cada cliente daquele que você adquiriu, você teve um custo de R$20. E aí também dá para você calcular outros indicadores, como o ROAS, por exemplo, que é o retorno sobre o seu investimento em mídia. Suponhamos que você vendeu ali para aqueles 100 clientes um total de R$10.000. É um ticket médio de R$100 ali, né? E aí você teve um ROAS de 5 vezes. Por quê? Você investiu R$2.000 e isso retornou para você 5 vezes mais do que aquele valor que você investiu. Aí você consegue tomar decisões se o investimento está compensando, se você precisa aumentar ali o valor do investimento que você tem, ou até mesmo pausar aquilo ali e ajustar alguma questão que talvez está te dando prejuízo. Então, você tem controle total daqueles indicadores ali, é o que faz o jogo virar na sua empresa. Então, você conversa com o empresário, e aí você pergunta a ele, e aí, qual a sua taxa de conversão? Qual o seu CAC? Quanto que você investiu? Quantos clientes você trouxe? O cara não sabe, velho. Entendeu? Aí complica. Porque se o cara não consegue enxergar com clareza o gargalo ali da operação dele, ele não consegue analisar os processos, o que está dando certo, o que não dá. E se o cara não está fazendo aquilo, você acha que um funcionário dele vai fazer? Não vai. Você acha que uma agência de marketing qualquer vai tomar conta daquela questão? Não vai. Por isso que a nossa assessoria, aí já fazendo um jabá aqui, a nossa assessoria a XPTO, a gente não tem só essa pegada no marketing, não. A gente faz o marketing com muita eficiência. Mas a gente também tem essa pegada na venda ali, nos dados. O que está acontecendo em cada etapa do funil do cliente. Para falar para o cliente, ó, o problema que está dando é esse aqui, vamos resolver isso aqui. E aí a gente tem resolutividade diretamente naquele problema ali. Brunão, beleza. A gente entendeu que processo precisa estar bem desenhado, com indicador acompanhando. Mas me responde uma coisa que muita gente vive no dia a dia, na prática mesmo. Quando o empresário fez tudo certo, ou acha que fez tudo certo pelo menos, documentou o processo, colocou indicador, explicou para a equipe e mesmo assim as coisas não andam, o que está travando? Você entrou na questão importante aí. O empresário ele pode ter o melhor processo do mundo. Ele pode desenhar um processo ali, pode pegar vários sistemas de gestão, pode contratar as melhores ferramentas, né? Ele pode metrificar aquilo ali até, mas se a empresa dele, se o pessoal ali não tiver uma cultura de execução, de nada adianta. Porque tudo parte do pressuposto ali que se você tem processos de entrega, você tem que ter uma cultura que entrega também. Para a gente entender cultura, Thiago, eu vou fazer uma analogia muito simples do que é cultura. Suponhamos que você é diretor de uma empresa e você chega numa sala de reuniões, você olha para uma parede tipo essa aqui e fala, pois essa parede deveria estar pintada com uma cor tal, ou com um grafite, alguma coisa assim. Né? E aí simplesmente você só comentou isso e você sai dessa sala. E no dia seguinte, quando você chega e olha para aquela parede, ela está lá pintada. Do jeitinho que você descreveu.
Isso é cultura. Quando você está reunindo ali com seus liderados, você propõe para eles ali um funil, olha que legal esse funil aqui, a gente deveria fazer esse funil aqui, eu acredito que vai dar um resultado. E você não impõe, você sai dali e de repente no dia seguinte, quando você chega, o funil já está rodando, as vendas elas já estão acontecendo ali, as coisas estão acontecendo. Isso é cultura. Da mesma forma também que quando você está numa sala ali com seus liderados, que você percebe que as coisas estão ali fora do lugar, desorganizadas, você fala, poxa galera, eu estou sentindo que o ambiente aqui não tá tão agradável, não está tão bom, está bagunçado. E aí você sai. E aí depois você volta do almoço ali, os trem tá tudo organizado. Isso é cultura. E o oposto também acontece. Quando você chega para a sua equipe, fala alguma coisa, e aí você percebe no dia seguinte não aconteceu, na semana seguinte não aconteceu. Poxa, é que o pessoal não está executando. Isso também é uma cultura. É uma cultura de não execução. Entendeu? Então, explicando de forma bem simples, a cultura é isso. A cultura é quando as pessoas elas ouvem, elas entendem e elas agem. Elas executam aquilo. Isso é cultura em uma empresa. Então, se a empresa ela não tem cultura de execução, você pode montar o melhor processo do mundo, os melhores indicadores ali, mas se o pessoal da sua empresa não entregar, né, se eles não se comprometerem a entregar aquilo, de nada vai adiantar. E a cultura, Thiagão, a cultura ela é responsabilidade do dono. Quando o empresário ele valoriza ali a execução, ele prioriza o acompanhamento daquilo que está acontecendo, ele corrige os desvios, né, ele ajusta ali os motores da empresa, isso aí forma uma cultura positiva para a empresa, uma cultura proativa, eles veem o líder como um exemplo. Agora, se você é um líder que finge que não vê as coisas, que não toma as atitudes que precisa tomar, se você não fala, não age, se você evita certos confrontos, ali você também está criando uma outra cultura na sua empresa. Uma cultura que muitas vezes você precisa até ficar microgerenciando, que é a pior coisa que tem. A cultura, Thiago, ela é igual um jogo de beisebol. Você já viu um jogo de beisebol? Sim, sim. Cara, é extremamente chato aquele jogo. Eu já vi um jogo, mas você imagina lá que eu tô na torcida. Um jogo de 3, 4 horas é um jogo demorado, um jogo chato, não gosto não. Mas você imagina que eu tô lá na torcida. Tudo tá acontecendo ali, né? As pessoas estão vibrando, as pessoas estão torcendo, as pessoas estão vestindo a camisa ali de fato. Mas aí tem uma pessoa lá que ela não tá vibrando, que aquilo ali não é para ela, que ela não tá se identificando com aquele ambiente. Entendeu? E aí essa pessoa ela pode tomar determinadas atitudes, como sair ali, tomar uma cerveja, ficar de boa e sair daquela situação ali. Ou ela pode ficar ali atrapalhando o espetáculo. Da mesma forma é na empresa. Se você tem uma cultura ali que as pessoas elas estão vibrando, que as pessoas estão fazendo, ela é uma cultura positiva, mas às vezes tem uma pessoa ali que não se identifica com aquela cultura. Ela pode, por conta própria, de sair, que é normal, tá tudo bem, né? É salutar da parte dela, mas também ela pode estar ali, ela não pede para sair, mas ela não está cumprindo. E tudo ela acaba prejudicando, ela acaba falando mal da empresa, ela acaba não fazendo aquelas ações, influenciando, sendo ali uma maçã podre no meio daquelas pessoas. E aí você, como dono, você tem que tomar a sua atitude. E a atitude que você vai ter que tomar muitas vezes vai ser desligar aquela pessoa ali do seu quadro de colaboradores para que ela não prejudique ainda mais a cultura ali da sua empresa. E, Thiagão, como identificar se o problema está na cultura? Né? Quando você fez os processos ali, você está acompanhando os indicadores, ali você tem que acompanhar um macro. A partir do momento que você, na sua empresa, tem que ficar acompanhando um micro, você tem que ficar acompanhando o que a pessoa está fazendo, qual a mensagem que a pessoa está mandando, essa é a pior coisa que tem. Ela mostra que a sua equipe ela não tem uma cultura autogerenciável. Então, exatamente quando você tenta ficar acompanhando tudo ali no grito, tá acompanhando de perto, as coisas acontecerem, você tem que estar lá, aí que o problema mora. Então, se você gerenciar no macro, você identificar, poxa, os números estão caindo. Aí você só fala para sua equipe, esses números aqui não estão legal. A equipe, quando ela é autogerenciável, quando ela tem cultura, ela vai exatamente naquele ponto, vai resolver. Porque já tem os processos ali, é só fazer o passo a passo, que aí você ajusta e as coisas voltam a funcionar. Mas quando você tem que ficar microgerenciando aí está o problema. E qual a diferença de algo que você precisa ficar microgerenciando e aquelas pessoas que são autogerenciáveis? A gente pode fazer uma analogia da seguinte forma. Se tem uma atividade e você documentou aquela atividade ali, que ela consegue ser realizada em 5 minutos, aí sua equipe está te entregando ela em 6, 7 minutos, aí você tem que ficar lá. Pessoal, essa atividade aqui está atrasando. Olha, está acontecendo isso e isso. Olha, você está ficando muito tempo fazendo isso aqui, você não está dando conta de ficar fazendo essa atividade.
Você tem que ficar em cima. Quando a galera ela é autogerenciável ou não, ela sabe que aquela atividade é para acontecer em 5 minutos, ela faz aquela atividade dentro dos 5 minutos. E muitas vezes ela até cria mecanismos de diminuir o tempo que ela tem para fazer aquela atividade, só mantendo a mesma eficiência. Talvez ela faça ali com 4, 3 minutos, utilizando outras ferramentas, estudando para isso. E com aquilo ali ela consegue fazer mais atividades em menos tempo e gerar mais eficiência na empresa. Essa pessoa é a pessoa autogerenciável. Essa pessoa é a pessoa que veste a camisa, que ela está com a pele em jogo ali, e essa pessoa que vai fazer a sua empresa crescer. Só que esse tipo de pessoa aí é uma pessoa também que você tem que valorizar muito na sua empresa. Você tem que promover, você tem que melhorar o salário dessa pessoa, porque são as pessoas que você quer manter na sua empresa. Mas é a pessoa que é autogerenciável. E isso aí você pode viajar tranquilo e deixar a sua empresa na mão dessas pessoas, que elas vão conseguir tocar ali. E que elas vão conseguir gerar resultado mesmo você não estando dentro da sua empresa. Então cultura não é o que você fala. Cultura é o que as pessoas fazem quando você não está lá na empresa para acompanhar. Se o processo está pronto, o indicador está lá, e mesmo assim ninguém executa, o problema não está mais no papel. O problema está no comportamento, né, no dia a dia ali, está na liderança e está na cultura da empresa. Brunão, em poucas palavras, qual que é o recado que você manda hoje para o empresário que está ali nas trincheiras, que está vivendo no meio do incêndio, o empresário que está literalmente na guerra? Qual recado você mandaria para esse empresário? Empresário, você precisa estruturar seus processos primeiramente. A gente aprendeu aqui que o processo é o passo a passo de tudo que acontece na sua empresa, que ele precisa ser documentado. Qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha um conhecimento elevado, ela precisa entender aquele processo, ela precisa realizar, ela precisa ter eficiência naquele processo. Segunda questão, o indicador, ele é o termômetro ali. Você precisa ter um indicador para você acompanhar se aqueles processos eles estão sendo seguidos e se estão gerando resultado. O terceiro passo é a cultura, é o comportamento da sua equipe ali no dia a dia. Você tem que moldar essa cultura para que ela consiga cada vez mais ser autogerenciável e ter uma cultura de entrega, uma cultura de resolver problemas, uma cultura de gerar resultados de fato ali. Então, o recado que eu dou para você é isso. Monte os processos da sua empresa, documente direitinho para qualquer pessoa conseguir executar, monte os indicadores para você acompanhar o que está acontecendo ali, para você ir exatamente na causa do problema e trabalhe a cultura da sua empresa. Isso é muito importante para que a sua empresa ela consiga crescer com previsibilidade e com eficiência. Brother, muito obrigado por esse episódio, muito obrigado pelo conteúdo que você trouxe aqui hoje pra gente. Só para encerrar, traz para nós, passa pra gente as suas redes sociais. Como que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, para te acompanhar no dia a dia? Boa, Thiagão. Galera, me siga aí, no Instagram, bruno.sbb, onde lá nós estamos falando de vários assuntos relacionados à cultura, indicadores, processos, rotina. Então me segue lá, que vai ter bastante conteúdo. Já tem bastante conteúdo e vai ter ainda mais conteúdo ali para agregar aí na sua vida, na sua empresa, na sua rotina. E tamo junto. Pessoal, esse foi o nosso episódio sobre processos, indicadores e cultura de execução. Fiquem conosco para o próximo episódio e vamos juntos construir negócios sustentáveis.